Hoje vamos continuar a trabalhar o princípio do apoio mútuo, com foco na auto-organização, né? Como mostra essa imagem, para que a gente tenha o apoio mútuo funcionando, é necessário o envolvimento e esforço de todos, senão não acontece. Lembrando aí, né, que esse é o nono dos nossos 10 princípios, e que seu enunciado diz que todos os membros da sociedade, isto é, independentemente de seu papel, devem dar e precisam receber apoio. E temos algumas reflexões aqui para inspirar a gente hoje. A primeira, do escritor japonês conhecido pelo pseudônimo de Shokodo Shujin, né, cujo nome verdadeiro é fácil de pronunciar, né, diz que individualmente somos uma gota, juntos somos um oceano. Lembrando a gente, né, que no meio dos bilhões de habitantes que tem no planeta, né, a gente de fato representa quase nada. Mas quando a gente junta milhões ou bilhões dessas gotas, né, de fato, formamos um exército de pessoas, né, que ele chama de um oceano. E que juntas têm, através dessa interação que nós chamamos de apoio mútuo, a possibilidade de fazer muitas coisas. O comediante britânico David Mitchell, contemporâneo, diz que os homens inventaram o dinheiro, né? O dinheiro é um dos mecanismos que regula o funcionamento da nossa sociedade. E diz ele que as mulheres inventaram a ajuda mútua. É meio cômico ou trágico, conforme o ponto de vista, mas é verdade, né, que em geral as mulheres têm uma tendência maior a se envolver na ajuda mútua. Isso é representado, inclusive, muitas vezes na frequência nos grupos. E falando da frequência nos grupos, temos aqui uma reflexão do Ernest Hemingway, jornalista americano, também escritor, que nos lembra o seguinte. Ele pergunta: quem está nas trincheiras ao teu lado? E isso importa? Ele pergunta. Quando fazendo analogia aqui com a guerra, né, ele cobriu algumas guerras como jornalista. Diz ele que isso importa mais do que a própria guerra. Isto é mais importante para a gente com quem contamos ao nosso lado nesse processo do que a dificuldade em si que a gente está enfrentando, né? A luta que a gente está travando para superar nossas adversidades. E esse conceito, curiosamente, não se resume ao ambiente civil, né? Quando a gente vai para o ambiente militar, nós temos também gente compartilhando esse mesmo pensamento, embora com pequenas variações. O Samora Machel, um dos heróis da independência de Moçambique, foi militar, né, diz que a solidariedade não é um ato de caridade, mas uma forma de ajuda mútua entre forças que lutam pelo mesmo objetivo. A gente presta a nossa ajuda mútua para aqueles com os quais nós compartilhamos dos mesmos objetivos. Esse conceito também aparece no mundo da religião. Temos um exemplo aqui, a reflexão da Madre Teresa de Calcutá, que diz que nenhum de nós, inclusive eu, diz ela, né, jamais fez grandes coisas. Mas todos nós podemos fazer pequenas coisas com muito amor e juntos podemos fazer algo maravilhoso. Outro exemplo vindo do mundo militar, esse do general
Eisenhower, um dos comandantes americanos da Segunda Guerra, apesar de todo o esforço que foi empreendido na época, né, diz que neste mundo nosso deve evitar se tornar uma comunidade de medo e ódio terrível, e ser, em vez disso, uma confederação orgulhosa de confiança e respeito mútuo. Essas são as bases do processo para a gente e que também fazem parte do pensamento dele. Nessa mesma linha de pensamento, né, no mundo moderno, nós temos muitos grupos que se organizam de forma voluntária diante da realidade que está enfrentando. Temos aqui um ativista americano, Jeremy Hammond, que diz que nossa civilização está enfrentando uma mudança de massa radical e eminente. A alternativa à estrutura de poder hierárquica é baseada no auxílio mútuo e no consenso de grupo. A gente vê aí no mundo moderno que muitas vezes os governos, os países não têm mais o poder que tinham antigamente. Mesmo quando tem líderes que caminham numa direção que a maioria considera equivocada, o movimento da base não depende mais como dependia antigamente desse direcionamento. A capacidade de organização voluntária das pessoas hoje é muito maior, e é por isso que temos aí várias linhas de atuação. Só pensar, por exemplo, na questão do clima, que funcionam independentemente dos governos. Outro aspecto que a gente precisa lembrar é esse tema aí que o Erich Fromm, psicólogo alemão, começo do século XX, traz para nós, e que fala das duas tendências básicas do ser humano: ter e ser. Só lembrando aqui, que ter implica em possuir coisas, em comprá-las e tê-las com a gente. Ele inclui até mesmo as pessoas, lembrando aqui da escravidão. E o ser, diz ele, é a experiência. O ser faz parte trocar, se envolver e compartilhar com outras pessoas. Então, para a gente nos estender nessa distinção, o ser, em oposição ao ter, é parte desse processo de apoio mútuo. Esse processo que a gente estava falando, de união das pessoas, inclusive foi descrito pelo John Lennon. Ele deixou essa reflexão, faz parte, em outras palavras, de alguma das músicas deles, dos Beatles, que diz que você pode dizer que eu sou um sonhador, mas eu não sou o único. Eu espero que um dia você se junte a nós. E aí, quando todos se juntarem, obviamente, o mundo viverá como um. Que é basicamente uma afirmação que coincide com muitas tendências espirituais.